Olá pessoal, é um prazer estar aqui participando desse congresso. O meu nome é Maria Isabel Radomski, eu sou agrônoma, pesquisadora da Embrapa Florestas na área de sistemas agroflorestais. Bom, a gente vai tentar falar um pouco sobre SAFs, que é a sigla utilizada para sistemas agroflorestais nessa meia hora. E depois quem tiver dúvidas pode conversar com a gente pelo chat. Bom, eu formei em agronomia e na verdade a minha paixão por floresta começou no final do meu curso quando eu comecei a trabalhar com erva mate. E foi aí que eu descobri que na verdade a minha verdadeira paixão era trabalhar com árvores. E desde então eu tive várias oportunidades na minha vida profissional de conhecer um sistema em particular, que é um sistema tradicional que trabalha com a erva mate aqui no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina também, que são os SAFs tradicionais com erva mate. São chamados de sistemas agroflorestais porque a erva mate tem um manejo mais intensivo. Então, quando a gente pensa em sistema agroflorestal, todo mundo pensa uma coisa que é construída, que é uma coisa recente, que é uma ciência, como ciência até é recente, mas como prática, os sistemas agroflorestais, eles vêm de séculos já de história. São práticas tradicionais, os sistemas agroflorestais são práticas tradicionais utilizadas na Índia, na África, aqui mesmo na América Latina, pelas comunidades antigas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um café sombreado, originalmente o café era cultivado na sombra, ele é uma planta de sombra. Quando nós falamos dos SAFs, por exemplo, para a produção de cacau, o cacau originalmente é uma planta de sombra. Os citros, a mesma coisa. E a erva mate também. A erva mate aqui no sul, ela tradicionalmente é uma planta nativa que é cultivada na sombra. Então, os SAFs não são uma coisa nova. A gente hoje, para trabalhar com o sistema agroflorestal, inclusive, a gente estuda muito essas práticas antigas e a gente começa, então, a entender um pouco melhor essas práticas por meio da ciência, das ciências básicas, da ecologia, da fisiologia, Começa a entender, conhecer um pouco mais também das próprias árvores que a gente pode utilizar nesses sistemas, como elas crescem, qual o tipo de uso diferente que a gente pode dar para as árvores dentro dos sistemas agroflorestais, certo? E aí a gente procura então obter um tipo de sistema que procura justamente juntar a agricultura com a floresta, harmonizar o que a agricultura tem de bom e o que a floresta tem de bom. Porque nós viemos dos últimos anos de sistemas que buscam muito os sistemas de monocultivo. Então a agricultura ela se dissociou muito da floresta. Ou a gente só tem cultivo agrícola ou a gente só tem cultivo florestal. Não que a gente não possa ter isso, mas a gente pode obter vários benefícios se a gente usar esses dois sistemas. Juntar a agricultura, os benefícios da agricultura com os benefícios da floresta. Então, a gente sabe de todos os problemas que a gente tem, dos monocultivos. A gente busca tratar o ambiente com uma uniformidade que não é natural dos nossos ambientes naturais. Se a gente pensar no Brasil, toda a paisagem do Brasil, basicamente, era formada por florestas, com exceção das regiões de campo no sul do Brasil, algumas regiões de campo no Paraná, Santa Catarina, algumas outras formações onde predominam arbustos e espécies herbáceas, grande parte do nosso território, a origem é florestal. E nós transformamos essa floresta, derrubamos essa floresta, e transformamos tudo isso em áreas de monoculturas, pastagens, agricultura, grandes extensões de citricultura, de cafezais, e tentamos aumentar a produtividade, mas por outro lado trazemos uma série de problemas de consequências, com essa transformação de um ambiente heterogêneo para um ambiente mais uniforme. Então a gente começa a precisar de insumos industriais para poder produzir, a gente começa a utilizar muito mais recursos externos, o custo dessa produção aumenta muito. E quando a gente busca então casar a agricultura com a floresta, uma das intenções, inclusive, é essa, começar a minimizar custos e manter produtividade por meio da diversificação daí de produtos. Eu tenho uma oportunidade de levar para o agricultor, principalmente para aqueles agricultores de menor escala, a oportunidade de ter maior fonte de renda no menor espaço. A gente sabe que, principalmente a agricultura familiar,
né? São agricultores que têm áreas menores para produzir. E a partir do momento em que eu começo a diversificar a produção no tempo e no espaço, isso é uma oportunidade para eles de renda, né, de geração de renda muito maior do que se ele depender de uma cultura só. Né? Se um ano eu tenho um problema de uma praga numa determinada cultura, problema de clima, e ele perde aquela única cultura da qual ele depende, né, como é que ele vai se manter? Por outro lado, se por meio da agrofloresta justamente busca essa diversificação, né, de recursos, tanto do ponto de vista de renda, quanto de recursos até para subsistência mesmo, eu dou maior autonomia, maior eficiência para esses agricultores. Então, uma das motivações para se fazer a agrofloresta, né, se trabalhar com sistemas agroflorestais, primeiro, trazer a floresta, as árvores de novo para a paisagem, para esse ambiente da agricultura, né, para trazer renda, para trazer conservação. As árvores auxiliam na questão da conservação de solo, na conservação de água, aumentar a biodiversidade. As árvores podem atrair inimigos, predadores naturais de muitos insetos, insetos que são considerados pragas para as lavouras. Então, existe uma série de benefícios, né, que a gente, quando coloca de novo a árvore dentro da propriedade rural, a árvore dentro dos nossos sistemas de produção, a gente começa a diminuir custos, a gente começa a ter então uma série de interações por meio desse novo elemento na propriedade, e aí começa a ver as vantagens, né? E isso os antigos já viam. Tanto que nós temos sistemas tradicionais, sistemas agroflorestais tradicionais, que algumas pessoas, o pessoal do sul aqui conhece, são os faxinais, por exemplo, que na verdade são grandes sistemas silvipastoris, onde os agricultores, quando vieram colonizar essa nossa região, centro-sul do Paraná principalmente, e a região ali do Planalto Norte de Santa Catarina, eles buscaram conviver com o espaço florestal que havia nessa região. Então, esses faxinais eram grandes extensões de áreas de floresta, onde os animais pastavam nessa área que era usada de forma coletiva, pastejavam, viviam das frutíferas nativas que se produziam nessas áreas, do pinhão, pastavam as espécies nativas, né, da parte do componente herbáceo. Isso é um sistema agroflorestal. É um sistema que o homem se adaptou ao ambiente para conseguir produzir a produção animal, a produção vegetal na época, né, e até hoje, né, basicamente é a produção da erva mate, que vive naturalmente nesse tipo de ambiente, mas o próprio pinhão, as frutas nativas utilizadas principalmente para a subsistência das famílias, né. Então, é um SAF, não é um SAF organizado, ordenado, estudado, mas é um SAF que o ser humano, que naquela época as comunidades que vieram se instalar aqui há cerca de 100 anos atrás, né, desenvolveram para se adequar ao ambiente e conviver de forma harmônica com esse ambiente florestal que havia ali naquela região. Um outro exemplo são as caívas. As caívas já é um sistema de uso não coletivo da terra, muito parecido com o faxinal, que da mesma forma o agricultor na sua propriedade, as áreas de floresta, destinava para fazer a criação animal. E um dos grandes, digamos assim, uma das grandes vantagens desses sistemas aqui no sul, principalmente, é a proteção dos animais e a proteção da pastagem durante o inverno. Porque a partir do momento que você mantém uma cobertura florestal, essa floresta ela minimiza tanto o impacto de uma temperatura alta, de um verão, quanto de uma temperatura mais baixa. Então, hoje, quando a gente pensa, por exemplo, nos sistemas silvipastoris, né, um dos efeitos que a gente quer quando introduz uma árvore numa pastagem é justamente esse, minimizar esses efeitos, esses extremos climáticos. Então, um sistema silvipastoril, a partir do momento que eu coloco uma árvore, eu ajudo a proteger a pastagem de uma geada, ajudo a proteger a pastagem, por exemplo, de uma época de seca. As árvores, elas promovem um microclima nesse ambiente e aí você consegue manter pastagem produzindo e manter um rebanho, né, produzindo ao longo do ano sem sofrer tantos esses estresses climáticos. Então, aí é uma das vantagens, dos benefícios de você estar colocando, por exemplo, a árvore numa área de pastagem, numa área de produção de leite ou numa produção de carne. Isso a gente já tem muitas experiências, inclusive que a Embrapa vem acompanhando, e a gente tem relato de agricultores, isso é muito bacana de ver, porque plantar árvore em área de lavoura, até um tempo atrás, era uma coisa, não, imagine, como é que eu vou entrar com o trator, como é que os meus animais vão se comportar, ou como é que eu vou colher.
Como é que eu vou plantar com uma árvore no meio da minha lavoura? Mas a gente tem, isso é uma coisa que, assim, que deixa a gente muito feliz. Quando você vê do próprio agricultor, a gente vai, comenta com ele que tem que, não, aquela linha ali tem muita árvore, a gente tem que começar a tirar a árvore. Ele diz, não, eu não quero tirar, agora eu plantei, eu quero conservar, porque eu gosto de caminhar na sombra, o meu gado gosta de ficar paradinho ali na sombra, o gado produz mais, ele não se estressa tanto no calor. Então, esse tipo de resultado, né, que não é um resultado que a gente mede, mas que é um depoimento do agricultor, mostra, né, então que ele está realmente vendo a vantagem desse novo sistema e o depoimento dele vale mais do que, eu acho que 10 pesquisas, 10 publicações que a gente faça. Porque quando o agricultor faz a propaganda, né, de uma determinada prática, de uma determinada tecnologia, é muito mais fácil um outro agricultor aderir do que um técnico está falando, né? Então, geralmente um agricultor copia o que o outro agricultor, porque sabe que o agricultor não vai estar fazendo besteira na propriedade, não vai estar fazendo coisa errada, né? Então, acho que isso é uma coisa assim que traz muita gratificação no nosso trabalho. Bom, os sistemas agroflorestais, existem diversos modelos de sistemas, né? Existem sistemas simples, que a gente chama de sistemas de consórcios, um sistema silvopastoril, apesar de toda a complexidade que existe, né, a partir do momento que você deixa de trabalhar só com a pastagem ou só com a árvore, você já começa a interagir com outros elementos, né? Você tem árvore, pastagem, tem o animal interagindo, claro que já fica mais complexo, mas é um sistema de consórcio, onde a gente tem a árvore, uma pastagem e eventualmente lavouras, né? Aqui no sul, principalmente do Brasil, o pessoal utiliza muito lavouras no verão e pastagens de inverno em sistemas silvipastoris. Existem agricultores que já estão introduzindo pastagens perenes de verão, né? Então tem a pastagem de inverno, a pastagem perene de verão e a árvore fazendo o sombreamento dessas áreas. A gente tem sistemas também que a Embrapa tem trabalhado com erva mate no sul do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, na região noroeste, no município de Machadinho, que são sistemas onde os agricultores têm já plantios de erva mate, a pleno sol, e a gente fez um desafio para eles começarem a arborizar esses ervais, né, para trazer justamente essas vantagens das árvores para dentro dos ervais. Então, essas foram selecionadas espécies nativas da região, ipês, ipê amarelo, ipê rosa, canafístula, louro pardo, que é uma espécie muito interessante para sistemas agroflorestais, uma espécie que tem um crescimento bastante interessante, é uma madeira muito boa, é uma espécie nativa da região da Mata Atlântica, da floresta estacional. Então a gente tem no louro pardo uma espécie bem interessante para essas regiões onde a gente não tem problema com geada principalmente. E esses ervais então foram arborizados num espaçamento bem largo, cerca de 220 plantas por hectare, né? Isso hoje já foi até alterado, por conta, né, das características nas espécies, né? A canafístula é uma espécie que tem uma copa muito larga, muito ampla, então a gente tem que diminuir o espaçamento dela, porque ela acaba sombreando demais, daí a erva mate. Então hoje está se trabalhando em torno de 100 árvores por hectare, né, de erval plantado, e os agricultores já começam a ver os benefícios dessas árvores então nos seus sistemas, quando você compara com um erval a céu aberto. Então lá é uma região onde você tem alguns meses do ano com muita seca. Então, os agricultores já observam que o fato de você ter árvores no sistema, o erval, o próprio solo não se ressente tanto desse período de seca. Então, as árvores já conseguem manter mais umidade dentro dos sistemas, começam a produzir mais matéria orgânica por deposição das folhas, né, dessas árvores, trazem nutrientes já por conta das raízes que são mais profundas, né, trazem nutrientes para o seu sistema e depois devolvem esses nutrientes para o solo por meio da deposição das folhas. Então o ambiente da erva começa a ficar mais diversificado. E a própria erva começa a responder a isso, porque ela como eu já tinha falado antes, né, ela é uma espécie que não é de pleno sol. Ela se adapta ao cultivo a pleno sol, né, mas ela é realmente uma planta que também, se a gente souber manejar a sombra, ela responde com produção também em ambientes de sombreamento. Outras experiências que a gente tem hoje são principalmente, né, no meu caso, principalmente, são o desenvolvimento de sistemas agroflorestais para essas regiões mais frias, para a região da floresta de araucária. Por quê? Porque realmente é um desafio você desenvolver um SAF onde você tem a produção
a médio, curto prazo e praticamente ao longo do ano, numa região em que a gente tem um inverno que é bastante rigoroso, onde a gente tem problemas de geada, onde eventualmente a gente tem até neve. Em regiões de clima quente, a gente tem muita experiência em sistemas agroflorestais. Então, na região da Amazônia, hoje existem trabalhos já feitos, né, em condução com produção de frutíferas, associando espécies madeireiras. As próprias reservas extrativistas, né, hoje tem um trabalho já documentado, já de longas décadas, mas por conta dessa facilidade, né? Quando você tem condição climática, né, que favorece o crescimento ao longo do ano, produção ao longo do ano todo, né, não tem restrições muito grandes, principalmente em relação à questão de sol, de temperaturas, é muito mais fácil você desenvolver os sistemas agroflorestais. E aqui no Sul isso é um desafio para a gente. As próprias experiências que a gente tem da Bahia, do Ernest, né, que muita gente que trabalha com SAFs conhece, a grande referência é o Ernest Goethe, né, que tem os trabalhos dele na Bahia. Quando a gente tenta transpor isso aqui para o Sul, a gente não pode levar o que ele faz lá ao pé da letra aqui no Sul, né, por conta justamente desses fatores, né, que eu comentei de clima. Então, grande parte do nosso trabalho hoje é desenvolver modelos para a gente estar produzindo sistemas agroflorestais compatíveis aqui com a nossa realidade do Sul e usando principalmente espécies nativas. A gente tem espécies aqui com um potencial para produção, para geração de renda, para agricultura, que conciliem, né, tanto florestas nativas com a agricultura, um potencial muito grande. E o nosso carro-chefe, claro, é a erva mate, que é hoje uma das espécies, digamos assim, consideradas não madeiráveis. No último, inclusive, levantamento do IBGE, foi a espécie que mais contribuiu com a produção, com o valor bruto de produção dentre as não madeiráveis. A gente sempre tem espécies lá da região norte, a piaçava, açaí, espécies que estão, a própria castanha, que sempre estão no topo da produção, né? Contribuem com essa, digamos assim, com essa categoria, né, de produtos não madeiráveis. E a erva mate vem assumindo um papel muito importante nesse valor de produção. Então a gente tem que realmente voltar a dar a importância que a erva já teve anos atrás, começar de novo a resgatar esses sistemas que existem hoje de produção de erva mate aqui tradicionais, estudar melhor esses sistemas, né, e buscar realmente diferenciar a erva mate nesse contexto hoje da produção de florestas nativas. E a gente, para desenvolver esses modelos que a gente está desenvolvendo então de sistemas agroflorestais com a erva mate, a gente elencou basicamente duas espécies que são importantes aqui no Sul. Uma é a abracatinga, a mimosa escabrela, e a outra é a araucária. A araucária angustifolia, que é uma espécie que, apesar de toda uma legislação que, digamos, de certa forma, limita um pouco o interesse até do agricultor, né, pelas dificuldades de manejo, eventualmente o uso da madeira mesmo na propriedade. Mas ela tem um outro valor, que é a produção do pinhão, e que a gente vê nos últimos anos a produção de pinhão só crescendo e o valor do quilo do pinhão, né, quando para o consumidor também, né, é um valor que tem, até às vezes pela dificuldade mesmo da produção que se tem de pinhão, não é? Então, os focos nossos são esses, pensando a araucária como produção não madeireira, né, do pinhão, e a abracatinga, por ser uma espécie, na verdade, multiuso, é uma espécie pioneira, uma espécie que tem, digamos assim, a questão do uso principalmente para a melhoria da questão ambiental, porque é uma espécie, pelo fato dela ser uma leguminosa, né, ela ajuda na questão de fixação de nitrogênio, ela tem uma grande produção de serrapilheira, né, de biomassa, e isso para melhorar a condição de solo, principalmente solos que você vai implantar sistemas agroflorestais a partir de uma área já degradada, uma área que foi utilizada com a agricultura durante muito tempo. Então a abracatinga é realmente uma ferramenta para a gente de recomposição, né, de solo e de melhoria de condições de solo para outras espécies que viriam em seguida, muito interessante. Além disso, ela é uma excelente produtora, né, de mel, é uma espécie apícola, né, para uma época normalmente em que a gente não tem grandes floradas, então a abracatinga agora é o período de produção de flor. Então, por exemplo, agricultores que têm apicultura, ela é uma espécie muito interessante, porque ela produz flor justamente no período em que a gente não tem, né, grandes floradas aqui na região.
É uma espécie que, se bem conduzida, ela pode produzir madeira, né, madeira serrada, lenha, né, com certeza. A gente tem aqui no entorno da região de Curitiba um sistema tradicional da Bracatinga para justamente produção de lenha, né, uns sistemas que os próprios agricultores desenvolveram ao longo do tempo, da experiência deles, e é uma lenha com poder calorífico muito bom, né, superior inclusive ao do próprio eucalipto. Então a gente tem o nosso carro-chefe, esses sistemas a gente montou diferentes modelos usando a Bracatinga, usando a araucária e usando frutíferas nativas, certo? As frutíferas nativas a gente tem uma experiência interessante, que é uma espécie chamada goiaba serrana, o nome científico dela é Aca seloviana. É uma espécie muito bonita, ela inclusive ela é muito conhecida mais por causa da flor dela, ela tem uma flor extremamente ornamental, muito vistosa, mas é uma espécie que hoje ela é mais conhecida fora do Brasil do que aqui no Brasil. Eu digo assim, que é a legítima goiaba nativa nossa, porque essas goiabas que a gente encontra nos mercados, a goiaba branca, a goiaba vermelha, são goiabas que não são nativas do Brasil. E a goiaba serrana, é uma goiaba legítima nossa aqui, né? E a Epagre começou um trabalho com ela há alguns anos de seleção de material, melhoramento, e na época havia um pesquisador que era da Nova Zelândia que acompanhou esse trabalho e levou material de goiaba para a Nova Zelândia. E hoje, se você entra nos sites e procura por Aca, eles lá ainda chamam ela de feijoa, que é o nome antigo dela, na Nova Zelândia, por imagens, a gente vê uma série de produtos que eles desenvolveram a partir do fruto, né, dessa goiabeira nossa nativa aqui. Geleias, bebidas aromatizadas, sucos, misturas de geleias com outros produtos, da goiaba com outros produtos, chocolate aromatizado com goiaba. E aqui, né, se a gente fala hoje, vai, por exemplo, na faculdade lá, pergunta para os alunos se eles conhecem, ninguém conhece, né? Então, um dos objetivos, né, do nosso trabalho que a gente tem desenvolvido é justamente resgatar um pouco essas espécies nativas que são desconhecidas aqui e muitas vezes mais conhecidas lá fora. A gente tem que valorizar mais o que a gente tem aqui de material nativo. A gente tem todo mundo fala que o brasileiro tem uma cultura muito de valorizar mais o que é de fora do que é nosso aqui, né? Então, acho que nas plantas a gente tem que começar a buscar essa valorização. E os SAFs são uma excelente oportunidade para a gente fazer isso, né? A gente tem que observar um pouco com mais a natureza, o que tem em redor da gente, como as espécies estão crescendo, como estão produzindo, e começar a resgatar esse tipo de conhecimento e trazer para dentro da construção desses nossos sistemas agroflorestais. Então, um dos desenhos dos modelos que a gente tem, que é um trabalho que inclusive a gente está fazendo em Caçador, no município de Caçador, em Santa Catarina, uma estação da Embrapa que nós temos lá, e a gente está com esses diversos modelos, né? É uma espécie de vitrine que a gente está montando lá para as pessoas conhecerem, uma oportunidade, né, de ver em loco o que nós estamos fazendo, aprender, discutir com a gente essas experiências que a gente está tentando levar, né, para os agricultores, principalmente aqui da nossa região sul. Uma outra espécie que nós estamos estudando, que também é aqui do sul do Brasil, e que na verdade os agricultores que convivem com essa espécie não gostam muito dela, mas a gente estudou e ela realmente é uma planta muito poderosa, é o timbó. O nome científico dela é a Teleglas dioviana. Timbó, na verdade, muito agricultor, os indígenas conhecem, existem várias espécies com esse nome comum. Mas esse timbó em particular que a gente está trabalhando é uma árvore, né, uma espécie arbórea. Ela é nativa principalmente da região noroeste do Rio Grande do Sul, sul, sudoeste de Santa Catarina e sul, norte, sul do Paraná, sudoeste do Paraná e norte de Santa Catarina. Por que o timbó é uma espécie interessante para a gente? Porque o timbó também é uma espécie arbórea, parente da bracatinga, só que ele tem uma grande vantagem em relação à bracatinga. Quando a gente corta, ele rebrota. E ele produz muito nitrogênio na folha. Então, se você seca as folhas, poda ele, seca as folhas, a gente consegue obter cerca de 3 gramas, mais ou menos, 3% de nitrogênio,
né, por 100 gramas de folhas secas do timbó. Então ele é um excelente adubo verde, que o agricultor pode produzir na propriedade. Hoje uma das grandes demandas dos agricultores é justamente ter nitrogênio dentro da propriedade. Então o que se fez aqui na Embrapa durante cerca de 20 anos foi estudar a capacidade dessas árvores por meio das podas intensivas que elas sofriam, podas anuais, estarem produzindo biomassa rica em nitrogênio para suprir os agricultores, então, de matéria orgânica e nitrogênio na propriedade. Existem publicações, inclusive, né, vocês podem entrar no site da Embrapa e procurar por publicações com timbó. Né, ela detalha mais o manejo, como que é dado esse manejo para a planta, certo? E nós fizemos vários estudos, o companheiro que trabalhou conosco aqui, que teve essa iniciativa, né, que trabalhou com o timbó durante muitos anos aqui, é o pesquisador Hamilton Baggio, e a gente teve a oportunidade de acompanhar também esse trabalho com ele. E por que os agricultores não gostam dele, se ele tem tantas vantagens? Por quê? Se os animais, principalmente vacas que estão em gestação, comem as folhas desse timbó, elas abortam. Porque ela tem alguns componentes químicos que são tóxicos para uma vaca que está em gestação. Então o agricultor vê o timbó e acha que não serve para nada, não é? Mas é aquilo, né? A pesquisa foi lá, começou a observar o timbó, começou a pesquisar e viu que ele realmente tem benefícios. Então tem como você usar o timbó dentro de uma propriedade, manejar ele e conseguir ter então essa produção de nitrogênio, né, por meio dessa produção de biomassa, por meio da poda dele, é uma poda baixa, né, aproveitando essa capacidade que ele tem de rebrota. Então você pode fazer podas anuais, né, desse timbó antes que ele perca as folhas, porque ele é uma espécie que perde as folhas no inverno. Então antes que ele comece a perder essas folhas, você vai lá, poda ele, conduz ele praticamente como um arbusto, certo? E consegue ter então essa produção então de biomassa rica então em potássio, nitrogênio, né? Uma biomassa que tem uma decomposição lenta. Então isso é interessante para a gente, porque esses nutrientes eles vão sendo liberados, né, no médio e longo prazo para a terra. E foi estudado o uso dele para a produção de morango, para a produção de hortaliças, e os agricultores só viram benefícios. O que a gente precisa hoje só é melhorar um pouco mais a divulgação desses resultados para que realmente os agricultores consigam, né, tenham a possibilidade de adotar essa espécie aqui nossa do sul. E a grande vantagem justamente dele em relação à bracatinga. A bracatinga, se você corta uma vez, ela não rebrota. O timbó, ele rebrota. Então esse conhecimento das espécies é muito interessante, né, para a gente. Então são capacidades diferentes, usos diferentes, né? E que a gente tem esse potencial aqui e tantas outras espécies que a gente ainda tem para estudar para estar compondo esses sistemas nossos aqui na região. Não é? Os SAFs, né, só para assim, ir concluindo, eles são uma oportunidade para a produção de diferentes tipos de produtos, né? A gente falou do pinhão, falou da bracatinga, do mel, espécies apícolas, mas tem espaço ali para você produzir plantas ornamentais, certo? Pequenas criações, as próprias abelhas sem ferrão, todo o SAF, né, as pessoas pensam em plantas, mas é uma comunidade totalmente diversa que você pode explorar ali para diferentes tipos de renda. Tá ok, pessoal? Obrigada. Para finalizar, e quem tiver questões, o meu e-mail é maria.radomski@embrapa.br.